Flamengo 5, Bangu 0. Agora vai, cara. E se vai, hein? Vou trazer aqui para vocês um corte da imprensa repercutindo a goleada do Flamengo. 5-0 para cima do Bangu, fora o baile. Deixa o like para ajudar, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Quero dar os créditos de vídeo para a ESPN Brasil. Link na descrição como créditos. Sem perder tempo, cara, vamos lá. Jogando com, aí a gente tem, agora vai, Flamengo no Carioca, uma vitória, um empate, 2 derrotas, gols marcados 8, gols sofridos 5, 33,3% de aproveitamento. Falando sobre a utilização de jogadores sub-20, sub-18 e tal, e claro, jogando contra profissionais, esses meninos não é que vão subir e sair ganhando. Mas quanto eventuais trechos de má fase de um time acabam pegando, de certa forma, em um ou outro garoto que tenha, de repente, aquela observação de que ele pode ser um destaque futuro. Mas um destaque futuro já estaria jogando bem. Como é que você vê isso, Dinho? Pode porque, assim, o torcedor, especialmente, quando a gente está falando de meninos, de categorias de base, porque, assim, por exemplo, a Copa São Paulo. A Copa São Paulo está rolando agora. Para o torcedor, a Copa São Paulo é a oportunidade de conhecer quem é bom, quem não é, na base do meu time. Mas para os clubes, a Copa São Paulo é mais um torneio. Ele é o mais comentado, mais badalado, mas a avaliação sobre o trabalho desses jovens jogadores não vem pela Copa São Paulo, vem também pela Copa, mas vem pelo ano inteiro. Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil Sub-20, os treinamentos com o time de cima, no time de baixo, etc. e tal. Mas para o torcedor, é nessa hora que ele vê. E aí, quando tem um campeonato estadual, nas primeiras rodadas, como vem sendo o Campeonato Carioca, com muitos meninos em campo, para o torcedor é hora de ver, aquele menino que falavam que é bom, o Felipe, aquele menino da base que falaram que é bom, vamos ver ele jogar. E se ele não joga bem, o torcedor fala, puxa, mas eu esperava tanto dele, porque no decorrer da temporada, especialmente num time como o Flamengo, que é um time de elenco numeroso, jogadores badalados, muito craque junto, as oportunidades para esses meninos, elas são mais escassas. Então, a hora deles aparecerem com regularidade, jogarem 90 minutos, eventualmente jogarem um clássico ou jogarem jogos consecutivos, é agora. Então, para o torcedor, muito mais do que para o clube, a imagem deixada nesses jogos é o que vai habitar a mente do rubro-negro, no caso, para quem for bem e para quem for mal também. Jogando para você, André, agora a questão dessa transição que deve ser gradual e não só para o Flamengo, para os outros também que estão adotando no Rio de Janeiro times mesclados, porque haverá o afunilamento de enfrentamentos diretos. Sim. E aí os jogadores principais, se não em sua totalidade, mas na maioria já devem aparecer. A pressão dos caras que vão chegar de férias ainda, aí você dá um descansinho melhor para tentar dar uma pré-temporada, mas eles vão entrar com a panela de pressão, batata quente, justamente em jogos grandes. Aí depende da forma como o Flamengo especificamente planejou o seu início de ano, os primeiros 3 meses, e como ele pretende tratar o campeonato estadual, quando todos os jogadores, o time inteiro, estiver no Rio de Janeiro à disposição para trabalhar. No ano passado, havia uma decisão muito clara do clube, não só da comissão técnica, mas do clube como instituição, de iniciar o ano forte e ganhar o estadual. Foi o que aconteceu. Comissão técnica do Tite. O Flamengo ganhou o estadual. A sequência não foi boa, a comissão técnica foi demitida meses depois, chegou o Felipe Luiz, recolocou o Flamengo no caminho. Então vai depender de como o Flamengo vai direcionar a importância do estadual nesse ano de 2025. A minha impressão é que a prioridade tem que ser a preparação do time no ritmo e na carga necessários para levar o Flamengo a disputar os troféus que o Flamengo quer realmente ganhar nesse ano. E o estadual, ele pode ser um deles, porque é o que se tem nesse momento, mas não deve ser, assim, um grande objetivo. A temporada passada mostra o que acontece quando o estadual vira essa vontade toda de ganhar e o resto do ano não vai bem. A gente já vai falar do mercado do Flamengo, também falaremos sobre o Cruzeiro, cobranças ali em relação ao Fernando Diniz, derrota da Raposa. Mas para a gente arrematar essa parte sobre o Flamengo de jogo, o jogo de hoje, e ao mesmo tempo esse contexto de início de temporada, Zupac, a gente sempre tenta dar os devidos valores e tamanhos para campeonatos estaduais, início de temporada. Eu evito muito as palavras fracasso, vergonha e tudo mais, mas quanto, se o Flamengo não se classificar para uma semifinal, não um fracasso, mas não começou legal, mesmo com essa
essa questão de começar o ano com jovens jogadores? Claro que é frustrante, óbvio que é frustrante, mas não tem nenhuma importância para a temporada. O que aconteceu no campeonato estadual, especialmente para um clube como o Flamengo, não tem nenhuma importância para o que vai ser o ano do Flamengo. Mas é evidente que, dada a vantagem técnica, financeira, estrutural que o Flamengo tem em relação aos seus concorrentes, especialmente os menores, qualquer coisa que não seja, no mínimo, uma semifinal, é muito frustrante. É evidente que sim, mesmo o Flamengo jogando metade dessa fase com garotos, o que se espera é que o Flamengo se classifique com tranquilidade. Né? Então, sim, é frustrante se isso acontecer, não terá peso algum na temporada do Flamengo. Vamos seguir aqui o Sport Center, mas falando de mercado do Flamengo. Seguimos o Sport Center e seguimos com o Rubro Negro, porque o Pedro Henrique Torre traz as informações do dia. Valeu, pessoal. O Flamengo segue a sua preparação para a temporada 2025. Jogadores no Ninho do Urubu, o elenco principal, que vai a campo pela primeira vez em um jogo oficial no sábado contra o Volta Redonda em Brasília. Ao mesmo tempo, a diretoria busca ainda os reforços, como a nossa Dani Boaventura já até trouxe também. O Flamengo se aproxima do Danilo, muito provavelmente vai ser jogador do clube se desenrolar totalmente a situação com a Juventus da Itália, conseguir uma rescisão. O Jorginho é aquilo que a gente vem falando, a situação é financeira mesmo, chegar aos valores adequados ali para o jogador e para o Flamengo também, e também, ao mesmo passo, ele conseguir se acertar com o Arsenal da Inglaterra, pedir uma liberação, algo nesse sentido, sem custos, preferencialmente para o Flamengo. Além disso, há a tentativa pelo Vitão, tentar convencer especialmente o Internacional. O Vitão teria o desejo de jogar no Flamengo, mas precisa de um acordo, obviamente, com o clube detentor dos direitos econômicos. O Flamengo acena ali com 7 milhões de euros, mais o perdão da dívida do Thiago Maia, que se transferiu por lá. Então é isso, o Flamengo aos poucos vai encorpando o seu elenco sobre Bruno Henrique, uma possibilidade de Atlético Mineiro, sondagem, etc. Bruno Henrique, o Flamengo está bem seguro com ele, porque a multa para mercado nacional é no valor acima de R$1 bilhão. Chupa, Atlético Mineiro! Uma informação complementar a essa derrota do Bangu, vitória do Flamengo. O técnico do Bangu, Júnior Martins, foi demitido depois deste 5-0 pelo Campeonato Carioca. A gente volta agora à Neoquímica Arena, realizado no Maranhão, que é Bangu e Flamengo. O Flamengo conquista a vitória. A gente vem falando que no Campeonato Carioca os times grandes estão tendo muitas dificuldades em vencer. O Flamengo faz um 5-0, vai para a quinta posição, é a primeira vitória do time. Só passando os gols, eu estou com ele aqui na tela, vamos lá. Felipe Tereza, Wallace, Carlinhos fez 2 vezes e o Guilherme Gomes, Gustavo Zupac. Vitória importante dentro da matemática do campeonato. Claro que não é o campeonato que vai determinar a vida de ninguém na temporada. O que acontecer com o Flamengo no Campeonato Carioca tem importância zero para o sucesso ou o fracasso da temporada rubro-negra, mas é claro que se classificar é melhor do que não se classificar. E depois de um começo muito ruim, o Flamengo tinha pontuação nas primeiras rodadas de briga contra o rebaixamento, e claro que não é essa a realidade. Então, assim, era importante que os meninos também deixassem uma imagem melhor. Para o Flamengo como clube, é uma vitória importante que ajuda a preparar o terreno para quando os titulares voltarem, o Flamengo ter condições de brigar por coisas maiores do campeonato. E do ponto de vista individual desses jogadores, desses meninos, desses jovens atletas do Flamengo, é importante para que eles deixem uma imagem melhor, como eles deixaram na última temporada. Os meninos do Flamengo foram importantes para o time que, posteriormente, o Tite assumiu com os titulares e levou o Flamengo à conquista. Então, para eles também é importante uma goleada sobre o Bangu, a primeira vitória no campeonato. O Carlinhos, que no Campeonato Carioca... O Carlinhos chegou ao Flamengo pelo Campeonato Carioca que fez pelo Nova Iguaçu, né? Então, para ele também é importante fazer os seus primeiros gols na temporada. Era hora do Flamengo vencer e venceu com bastante expressividade contra o simpático Bangu. Só registrando que o Bangu teve um jogador expulso, né, aos 9 minutos do primeiro tempo. André Kfouri, a vitória do Flamengo é aquela coisa. Nessa fase do ano, um dos grandes objetivos é também não ter ruído, né, em ambiente. Então ganha, vira a página e tenta seguir mas a gente não pode esquecer o trabalho dos jogadores que entram em campo, né? Eles não têm responsabilidade, pelo menos direta, no estado de coisas que leva a essa situação de início de temporada em que o Flamengo tem 2 times, um está aí e o outro não.
O fato é que eles são não só funcionários do clube, são representantes do clube e da torcida nesse momento. Entram em campo pelo campeonato estadual, Flamengo se apresentando a torcedores, etc., não fazendo o seu melhor papel, porque do ponto de vista do calendário isso é uma coisa insana, né? É óbvio que a torcida do Flamengo deveria estar vendo o time do Flamengo, mas nós temos um estadual que se apodera do período da pré-temporada. O Flamengo teve outros planos com os seus principais jogadores e a sua comissão técnica. Agora, esses que entraram em campo, estão entrando em campo repetidas vezes pelo campeonato estadual, têm um trabalho a fazer e a obrigação, um compromisso de fazer bem. Hoje fizeram, em outras ocasiões, nem tanto. Também não é uma situação de ter uma exigência desmedida em relação ao rendimento deles, mas é claro que faz muito bem para todo mundo quando o Flamengo ganha por 5-0 com essa escalação aí. Eu estava lendo um debate em redes sociais de torcedores, uma coisa que eu achei legal de trazer para... Galera, temos aqui a entrevista do Kleber dos Santos após o 5-0 para cima do Bangu. Vamos ver aí o que ele falou? As imagens são da Flá TV, link na descrição como crédito. Simbora. Muitos falam que técnico não ganha jogo. Eu discordo dessa afirmação e hoje você foi muito feliz, principalmente na primeira mexida, quando o volante do Bangu foi expulso. E aí, para povoar o setor ofensivo, você tirou um volante, Fabiano, e colocou o Felipe Tereza. E logo em seguida saiu o gol, um contra-ataque mortal, uma jogadaça do Alacian, e o Felipe Tereza marcou. E aí depois abriu caminho para as vitórias, né? O Bangu foi até inofensivo no segundo tempo, porque o Flamengo mordia o tempo todo, não deixava o adversário respirar. Eu queria que você falasse um pouquinho do legado que você deixa para o Felipe, sobretudo a participação dos garotos, né? Esses garotos que são valorosos, que o Felipe pode aproveitar na temporada 2025, e do jogo em si, que hoje essa torcida mereceu esse espetáculo, né? Mais de 35 mil torcedores aqui para ver, para não acompanhar o time principal, podemos dizer assim, porque não existe Flamengo A, B, C, é tudo Flamengo, está vestindo o manto. Então eu queria que você falasse do espetáculo e do legado que você deixa, até porque o próximo jogo já é o time que estava nos Estados Unidos contra o Volta Redonda. Boa noite, parabéns pela vitória. Boa noite, obrigado. Primeiramente, enaltecer a torcida, como você bem falou, né? O Flamengo já não vinha aqui há bastante tempo, apesar de ter feito o último jogo aqui. Esse jogo estava programado já e tivemos essa participação aí da grande torcida rubro-negra, grande nação aqui, 35 mil pessoas fazendo ola, fazendo uma festa enorme. Tenho certeza absoluta que isso trouxe uma motivação a mais para os jogadores, né, para representar essa torcida, para justamente representar esse DNA que o Flamengo precisa e cobra dos seus atletas e da sua comissão técnica. Fazendo uma análise do jogo em si, nós estudamos bastante a equipe do Bangu, através do nosso departamento de análise, lá com o Douglas e o Matheus, e trouxemos essas informações para o nosso plano de jogo. Já na pré-eleção a gente combinou com os atletas o que deveria ser feito, especialmente explorar o jogo pelo lado do campo, com as triangulações, e conseguimos ser bastante efetivos nesse momento do jogo. O momento da expulsão do adversário nos empurrou para frente, colocou o nosso time mais à frente ainda. A gente já tinha criado algumas boas oportunidades e a substituição ali do Felipe Tereza entrando no lugar do Fabiano foi justamente para a gente ter mais um jogador no setor ofensivo, porque a gente não precisava de mais um jogador no setor de criação. A gente tem os nossos dois zagueiros ali que fazem já a criação das jogadas. Tem o Ryan, que é um jogador que tem uma excelente passe, uma excelente virada de jogo. E os nossos laterais estavam participando muito efetivamente. Então, a gente precisava de um jogador mais próximo do Carlinhos, e trouxemos o Guilherme, que tem realmente uma qualidade muito grande de passe. Haja visto a participação dele tanto no gol quanto nas assistências. Então, a nossa ideia foi realmente ocupar um pouco mais o setor ofensivo nessa troca ainda no primeiro tempo, para poder a gente ganhar um volume de jogo maior ali. Boa noite, parabéns pela goleada. Kleber, foi um excelente jogo hoje, mas que
demorou a acontecer o resultado? Qual foi a maior dificuldade que você encontrou durante esse período, desde a preparação que começou no ano passado, no dia 27 de dezembro, para conseguir encaixar essa equipe? Então, a sua pergunta ela é pertinente, né, porque a gente faz uma análise todos os jogos, né? Então, o resultado realmente não estava acontecendo, a gente estava bastante incomodado com isso, os atletas também, mas a gente estava conseguindo criar boas oportunidades. Nós criamos nos últimos 3 jogos mais de 30 chances de gol, né, e não estávamos sendo efetivos. Então, no jogo de hoje, a gente teve um pouco mais de tranquilidade no momento da definição. E não é porque nós vencemos de 5-0 que está tudo certo, e não é porque a gente teve placares adversos que estava tudo errado. A gente precisa fazer uma análise criteriosa daquilo que estava acontecendo, tanto nós da comissão técnica, quanto a direção, quanto o setor de análise. Temos que estar imbuídos aí nesse objetivo de fazer uma análise crítica, individual e coletiva de tudo que aconteceu aqui nessa passagem pelo Nordeste. Cleber, boa noite, Afonso Diniz, Sport TV. Eu queria que você fizesse para mim uma avaliação a respeito de todo esse tour aqui do Nordeste, né? Daquilo que você avaliou de atletas que podem ser utilizados, atletas que podem ser buscados, e se teve durante esse período algum contato com o Felipe Luiz, alguma troca de informações na evolução dos jogos? Não, começando pelo último aí, a gente tem contato com o Felipe Luiz, várias vezes, nós conversamos com ele, trocamos mensagens, passamos os jogos, o Luiz, que é o nosso gerente, está aqui, conversa diretamente com ele, conversa diretamente com o Boto, passa as informações que está acontecendo no nosso dia a dia, tem trocas de informação sempre, né, é um Flamengo só, né, como foi dito aqui. E, na verdade, assim, para a gente foi um grande aprendizado, né, tanto para nós da comissão técnica quanto para os atletas, essa passagem aqui pelo profissional, para que eles realmente tivessem a ideia do que é representar o Flamengo no profissional, né? Tivemos aí bons jogos, bons embates aí com as equipes do Campeonato Carioca e conseguimos debutar vários atletas, vestiram a camisa do Flamengo pela primeira vez. Alguns atletas fizeram gols com a camisa do Flamengo pela primeira vez e isso é de grande valia aí para a formação de todos esses meninos da categoria sub-20. Nada. Boa noite, Kleber. Boa noite. Que tal? Carlinhos, nesse início de temporada, ele vem tendo uma atuação abaixo do esperado e hoje ele é artilheiro do Campeonato Carioca. O que o torcedor pode esperar dele esse ano? Então, falando especificamente do Carlinhos, um centroavante, é uma posição que realmente precisa ser municiado, né? A gente estava buscando bastante o Carlinhos ali, tanto nos 3 primeiros jogos quanto hoje. Né, ele foi feliz nas finalizações do jogo de hoje. Conseguiu fazer esses 3 gols durante esses 4 jogos. É um atleta que tem essa característica de jogar mais enfiado ali na área, jogar mais próximo do gol e realmente mostrou o seu valor. Né, o atleta que está se dedicando bastante ali, o dia a dia de treinamento, ajudando bastante aos jovens atletas também da sua posição, para que ele possa ter as oportunidades que possa vir a ter. Nada. Kleber, falando sobre questão de convicção, né? E de que as coisas às vezes não acontecem em termos de resultado, mas a convicção de que o trabalho está sendo feito e está no caminho certo, eu acho que a impressão que eu tive é que isso você vem tendo desde a primeira rodada, mesmo com aquele revés lá na estreia diante do Boa Vista. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, o quanto você estava convicto de que tudo que foi planejado, desde o amistoso contra o próprio Maricá, que hoje é líder, inclusive, do Campeonato Carioca, o Flamengo conseguiu vencer naquele amistoso, o quanto que você estava convicto que talvez um resultado como esse, um 5-0, uma festa linda da torcida aqui no Maranhão, fosse premiar. Óbvio que a gente esperava, em termos de tabela, uma situação um pouco melhor, mas esse trabalho acho que merecia algo como essa goleada hoje diante do Bangu, né? A gente busca realmente essa convicção todos os dias, né? Tivemos ali, desde o dia 27 de dezembro, traçado um plano para esse grupo que se apresentou nessa data. Traçamos a pré-temporada, que foi curta, mas foi muito proveitosa, né? Tivemos toda a estrutura da categoria profissional para que pudéssemos realizar o trabalho que tem sido realizado
e em momento nenhum a gente duvidou daquilo que estava sendo feito, né? Todos nós da comissão técnica, do departamento médico, da direção e os atletas que estavam aqui conosco tiveram a convicção daquilo que estava sendo feito era o certo. Então, quando a gente tem convicção do que aquilo que a gente faz é o certo, a gente segue, e tivemos um ambiente maravilhoso aí nesses dias todos que tivemos aqui pelo Nordeste, com a recepção da torcida em todos os locais que nós fomos. Não é fácil permanecer durante esse tempo todo juntos, né? Mas os atletas realmente tiveram um comportamento exemplar aí nesse momento que tivemos a excursão por aqui pelo Nordeste. Muito bem, galera. Vou trazer aqui para vocês agora a classificação de momento da Taça Guanabara. Maricá tem 10 pontos. Volta Redonda, que neste momento está vencendo o Botafogo, tem 9 pontos. O Voltaço, Nova Iguaçu 7 pontos. Portuguesa 6 e Flamengo 4. Bem, é o seguinte, hein? Neste momento o Flamengo ocupa a 5ª posição. Só que amanhã, quinta-feira, tem mais jogos, tá? Amanhã a Portuguesa enfrenta o Fluminense e o Vasco pega o Madureira. Amanhã, no mesmo horário, às 21h30, o Boa Vista pega o Sampaio Corrêa, galera. Então tá aqui a classificação de momento, né? Flamengo é o 5º colocado com 4 pontos, Madureira 4 pontos, Boa Vista 4, Sampaio Corrêa também 4. Botafogo 3, Vasco 3, Fluminense 2 e Bangu, Lanterninha 1 pontinho. Tá aí, foi uma baita vitória, 5-0 fora o baile, né? O Flamengo fez um resultado expressante, né? Precisava dessa goleada, precisava ter saldos de gols, foi muito importante, porque assim que o Flamengo foi fazendo gols, foi subindo na tabela, né, galera? Então, foi bacana demais ver isso aí. Agora, sábado, o Flamengo enfrenta o Volta Redonda. Se o Flamengo vencer o Volta Redonda, pode chegar ali na 3ª posição, na 4ª posição, dependendo de outros resultados, né? A tropa volta, hein? Felipe Luiz, com o time titular, vai comandar agora a partir de sábado, a partir do jogo aí contra o Volta Redonda. Maravilha! Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like para ajudar, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras. Fui!